sobre quadrinhos no Brasil. Há muito tempo que quadrinhos deixaram de ser coisa de criança. Ao contrário, sua presença em premiações respeitadas e o número crescente de obras estrangeiras publicadas em nosso país atesta sua popularidade e pertinência. Em Santa Maria, 3 quadrinistas têm se destacado tanto no cenário comercial quanto na cena independente. Neste bate-papo, a tradutora de quadrinhos Maria Clara conversa com os artistas Fred Rubin, Thiago Krenin e Brasiliano sobre seus projetos e os desafios do mercado. Convido todos, então, para subir ao palco para conversarmos um pouco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Então, dando início à nossa tarde de hoje, da FLISM, eu vou aqui apresentar rapidamente. Até perguntei para os autores, né? Eu sou a mais estrangeira, acho que a maioria de vocês já se conhecem, né? Mas não queria que vocês se apresentassem, né? Brasiliano, Fred Rubin, Thiago Krenin. Primeiramente, dizer como vocês começaram a fazer quadrinhos. E, em segundo lugar, como é a rotina de vocês? Então, são 2 perguntas já. Primeira apresentação, depois, como é que é a rotina de um autor de quadrinhos? Só um pouquinho. Aí. Eu sou brasiliano, boa tarde. Bom, o cara pergunta mesmo. Sim. Eu comecei no quadrinho a publicar há uns 2 anos atrás. Antes eu vinha do mundo do grafite e tal, sempre na questão da imagem, de ilustração também. E chegou um momento que daí eu estava mais introspectivo, então fui produzir quadrinho, né? E essa questão, para mim, assim, era importante, assim, eu queria realmente entrar profissionalmente. E isso, o simbólico disso para mim é uma publicação, né? Acho que todo mundo, acho que quem escreve também, acho que publicar em uma editora é um símbolo muito forte. Não necessariamente que existe uma carreira, mas acho que é um caminho para isso. Então eu comecei a montar uma escada, né? Passo a passo, assim, do que eu poderia fazer dentro dos quadrinhos, né? E a primeira coisa que eu fui fazer, então, até tem uma dica do Jean Girard, que é o Moebius, que ele sempre falava assim, ó, se você vai começar no quadrinhos, comece com poucas páginas. Não pegue um projeto gigante, porque isso vai te afetar emocionalmente, você não vai conseguir desenvolver aquilo e vai acabar até perdendo o tônus pelo gosto pelo quadrinho. E então daí eu comecei a participar nas atividades pela editora Draco de coletâneas, né, que juntavam desenhistas e escritores, assim, 20 páginas e tal, preto e branco, é o começo. E aos pontos eu estou fazendo cada vez mais, agora vai sair também ano que vem pela AVEC, editora, também que é a mesma editora do Rubin. Eu vou falando já bastante para depois passar cada um, tá? Tranquilo? E esses são os passos do agora, assim, são recentes, mas ao mesmo tempo profissionalizantes. Mas eu queria dizer outra coisa antes de passar, que é sobre a linguagem dos quadrinhos. Que eu comecei, a primeira vez que eu adaptei um roteiro foi do roteiro do Thiago Krenin, que ele fez assim, e a gente lançou um quadrinho, né, pelo selo Maze, que nós produzimos junto com o Rafael Sarmento, que é outro artista, e lá foi o momento que eu comecei a refletir como fazer essa transição da textualização para a imagem, né? Isso é muito forte, sabe? A questão semiótica, de pegar o simbólico de como se diz, como se fala, de compreender que o quadrinho você pode até saber desenhar, assim, entre aspas, estruturar, mas narrativa sequencial, assim, de você virar drama de virada de página, compreender a sequência, isso é outra coisa que eu acho que eu realmente, quando comecei a fazer, fiquei bastante
preocupado se você estava conseguindo fazer aquilo. E eu acredito que cada vez que eu produzo, eu já entrei profissionalmente no ramo para aprender, sabe? Então, cada vez que eu publiquei uma coisa, eu aprendia cada vez mais. Eu entrei assim, profissional amador, né? Tipo, inseguro, mas ao mesmo tempo já sabendo que tinha alguma coisa para oferecer de forma profissional, né? Então, esse é a introdução agora. Eu estou recém começando. Bom, bora aqui para o mestre. Boa tarde, eu sou Fred Rubim, eu sou quadrinista, ilustrador. Eu comecei a publicar quadrinhos em 2016. Eu lancei uma webcomic chamada O Coração do Cão Negro, que é uma história ambientada na Irlanda medieval, durante as invasões vikings, que tinha um roteiro do César Alcázar, que é um autor de fantasia e ficção porto-alegrense, né? Ele já tinha esse personagem, então ele me convidou para fazer a quadrinização. Era uma adaptação, na verdade, dos contos. É interessante que até hoje a gente estava falando sobre eu e o Braz, a gente estava conversando, falando sobre os webcomics, né? E depois o Thiago até pode complementar bastante, porque ele fez um mestrado dele sobre webcomics, que como a webcomic é um caminho, né? Um meio, ela pode tanto ser um meio para tu publicar impresso, quanto ela pode ser um fim em si, que foi, no caso, como eu consegui publicar o primeiro quadrinho, foi fazendo uma webcomic. Deixei lá umas 20 páginas e a editora VEC viu e se interessou e quis publicar. E 2016 era um ano que estava sendo bastante auspicioso assim, para o mercado de quadrinhos, né? Tinha bastante gente publicando bastante coisa, ao contrário de hoje que está todo mundo mais cauteloso. E naquele ano eu lancei 2 quadrinhos. Ano passado eu lancei a continuação do primeiro quadrinho e esse ano estamos preparando outro quadrinho para a editora VEC e um outro projeto aí que logo mais vou colocar no público. Mas o importante assim é que, como o brasileiro falou mesmo, essa questão da entrada, da profissionalização, assim, que é meio, a gente entra meio profissional, meio tateando, né, às vezes sem estar muito, digamos, pronto. Tem muita coisa de narrativa que eu ainda estou aprendendo. E a gente é meio autodidata, assim, não faz... O intercâmbio entre os artistas é muito importante para a gente aprender também. E deixa eu ver o que era que... Não tinha que falar também sobre a rotina? O Brasil pulou a rotina. A rotina do quem trabalha com ilustração, com quadrinho digamos assim, bem solitária. A gente passa muito tempo enclausurado produzindo, porque cada projeto de quadrinho demanda muito tempo e muita dedicação. Então a gente fica semanas, meses, às vezes, sem até conversar com ninguém, né? Aí quando chega num evento desse aqui, é legal que tem um Skype. Aí não sabe. E também é legal, depois a gente pode falar mais sobre o processo de quadrinhos em si, de como passa do roteiro para a arte. Mas a rotina a minha, pelo menos, assim, é 90% do tempo insatisfeito com o que eu estou fazendo. E o resto, de vez em quando, tu chega num resultado, assim, tu chega num resultado que tu gostou, daqui a uma semana tu vê que não gosta mais. É uma insatisfação constante. E isso dá até o humor da gente fica alterado, assim, por conta disso. Mas faz parte, né? A gente está fazendo isso porque a gente gosta, né? Não é nenhuma reclamação, é divertido e é recompensador fazer. E fala um pouco aí, Thiago. Bom, eu sou o Thiago. Primeiro, eu agradecer o convite para participar do evento. Fiquei feliz de ver uma organização do evento assim aqui na cidade, né? Sempre bom. Falar rapidinho, então, sobre carreira. Eu sou apaixonado por quadrinhos desde que me conheço por gente, desde antes de saber ler. E também por desenho. Então, desde muito pequeno, esse foi um caminho natural para mim. E quando eu cheguei naquela época
sofrido em que a gente tem que escolher a profissão que a gente vai fazer, o vestibular, enfim. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com desenho, enfim. Descobri que no desenho industrial da UFSM tinha uma disciplina de histórias em quadrinhos. Isso foi uma revelação, assim, porque eu não imaginava. Cara, o cara quer fazer quadrinhos, o que vai fazer? O que vai estudar? Fazer artes? Você não fazia ideia. Nessa época eu estava bastante pilhado com quadrinhos. Foi mais ou menos a época que eu conheci um rapaz que vocês devem conhecer aqui, chamado Enéas. E com ele, com um grupo e com ele, acho que lembrei disso agora e achei que valia a pena comentar. A gente fez um primeiro fanzine. O meu foi o primeiro, assim, na época. Não sei se do resto do pessoal. Já faz uns bons anos, assim. Então, foi uma época que a gente estava bastante empolgado em fazer quadrinhos, mas o quadrinho no Brasil e no mundo não era como é agora. Depois a gente entra nisso, mas por conta da faculdade, da profissão, eu acabei seguindo um pouco mais para ilustração. E por muitos anos eu deixei os quadrinhos meio em off, eu segui lendo, mas durante a faculdade, anos depois, eu só trabalhei com ilustração, até que teve um ano que eu fui numa Comic Con, na Comic Con de Porto Alegre, já faz alguns anos, e eu passei pela parte dos artistas lá, conversei com o pessoal, e eu fiquei, me senti até meio envergonhado. Cara, como é que eu gosto tanto de quadrinhos? Olha quanta gente produzindo, quanta coisa legal acontecendo, e eu não estou fazendo nada, assim, parei há tantos anos, né? E aí eu resolvi, agora eu vou fazer, nem que seja um fanzine, e vou sair distribuindo. Acho que um ou outro mês depois, eu cumpri essa minha autopromessa, assim, e fiz um fanzine, fui num evento de quadrinhos distribuir, fiquei trocando ideia com o pessoal, o retorno foi muito legal. E aí depois disso não parou mais. Eu não tinha, só um assunto paralelo, eu nunca parei de estudar quadrinhos. Eu fiz na faculdade, meu TCC foi sobre quadrinhos, meu mestrado foi sobre quadrinhos. Eu estou fazendo doutorado agora sobre quadrinhos. E aí eu resolvi, nessa época ali, isso faz uns 4 anos mais ou menos, que eu ia ter uma produção regular, nem que fossem fanzines, enfim. Quando eu terminei o mestrado, que eu tive um certo alívio no tempo, eu resolvi colocar em prática um projeto que eu faço até hoje, que já vai fazer, esse ano faz 3 anos, que é uma série de tirinhas, assim, enfim, quadrinhos na internet, né, que chama Historietas Randômicas, são os quadrinhos autobiográficos, enfim, tentando fazer comédia com situações da minha vida, assim. E né, mais ou menos nessa época eu comecei a ir atrás dos amigos que estavam a fim de produzir quadrinhos. Então o Brasa, como ele falou, e o Rafael Sarmento, a gente começou a ter várias reuniões para começar a desenvolver projetos de quadrinhos. A gente fez depois eu mostro que eu tenho aqui a publicação essa primeira que a gente fez independente. E aí, naquela época até hoje, eu coloquei meio que uma meta, assim, que eu, pelo menos uma vez por ano, eu vou lançar alguma coisa, mesmo que seja independente, e que sempre a próxima vai ser um pouquinho melhor, assim. Eu comecei com um fanzine simplesinho, depois eu fiz um fanzine com um pouco mais de páginas, depois a gente fez aquela nossa publicação, que é um fanzine um pouco melhorado, e assim vai indo. E agora, além de continuar com os quadrinhos na internet, eu estou fazendo projeto de quadrinhos que eu já fiz, que é um quadrinho chamado Abandonados pelos Deuses, Sigrid, que é uma HQ que está no Catarse nesse momento. Então, eu vou fazer um jabá. Depois eu passo o link aí para quem quiser conhecer o projeto. Que é meio como o Brasa falou, para trabalhar com quadrinhos a gente tem que ir um passinho de cada vez. Não adianta tu querer, eu vou fazer um quadrinho de 100 páginas na minha primeira tentativa, porque certamente não vai dar certo. A gente vai se frustrar e não vai para frente. Então eu comecei com 8 páginas, 12 páginas, e agora estou fazendo um de 60 páginas sobre colorido, enfim. Isso um pouco da carreira. E sobre a rotina, eu vou falar rapidinho também para complementar o que o Fred falou. Tudo isso que o Fred falou é bem real. Nós que trabalhamos com quadrinhos, e eu acho que é uma coisa meio de arte no geral, eu imagino que artistas, escritores, enfim, tem um perfil meio parecido, sofre um pouco desse mal de ser meio solitário, ficar meio enclausurado,
é muito fácil, digo por mim, mas eu sei que é a mesma coisa para outras pessoas com interesses semelhantes, é muito fácil a gente esquecer da vida e ficar só focado na produção e, enfim, esquecer amigos, esquecer família e coisa. É um caminho até meio perigoso, assim, a gente tem que, às vezes, colocar o pé no chão, porque é um vício meio estranho, assim como o Fred disse. A gente passa muito tempo frustrado, muito tempo odiando as coisas que a gente faz, mas quando lá um dia uma coisinha funciona, alguém curte o que tu fez, enfim, alguém vem comentar, ali teu quadrinho e tal, é legal, isso já paga todos aqueles meses que a gente fica enclausurado, sofrendo e odiando o próprio trabalho. Tipo filho. Não foi isso que ele quis. Não, é que eu tenho um filho pequeno agora, então a gente passa por isso. É bastante estresse, é frustração, é falta de tempo, é correria, e tu acha que está fazendo errado, e tu não está fazendo, né? Tu acha que está sendo mau pai, tudo. E aí acontece uma coisinha, de vez em quando, que faz valer a pena. É aquele velho clichê que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente até a gente passar por ele. E com quadrinho é mais ou menos isso também. É muito murro em ponto de faca e cabeçada, mas vale a pena. Depois a gente sai para mostrar para o pessoal, dar o feedback de quem leu, isso compensa bastante. Tem que acabar a rotina? Olha, eu vou ser sincero sobre a minha rotina, assim, ó. E quando eu entrei nesse ramo, eu me liguei muito que assim, ó, até uma análise própria assim, que eu vou falar, que a qualidade, você não precisa ser o cara supra-sumo, assim, sabe, tipo, o meu traço é lindo, não é, pode ser até, né, aceitável, ok, para um editor, mas entregar no prazo é o que te diferencia dos profissionais amadores. Tipo, meu desenho é demais, eu vou demorar 6 meses, não pode, tem que entregar no prazo. Então, assim, a minha rotina eu sou bem disciplinado, acordo todo dia muito cedo. Se tiver alguma coisa para fazer da meia-noite, só amanhã. Tipo, eu desligo tudo às 11 e vou só para amanhã, para poder manter o ritmo, porque realmente é muita, mesmo assim, 20 páginas assim que você tem que fazer em um mês, entende? Senão você entra no ciclo da frustração. Porque você pensa assim, fiquei um dia sem... acho que nem qualquer tipo de vício assim, mas... fiquei um dia sem produzir, não podia perder esse... Aí fiquei 2 dias... Aí você fica se julgando, se punindo. Aí não pode, acho que tem que entrar num ritmo bem forte, assim, de produção, de horário, né? Trabalhar em casa, acho que é isso. Eu faço horários em 7 até as 11, das 2 até as 5, sabe? Isso é fixo, assim, todos os dias. É uma rotina, né? Porque é para acostumar. Eu pergunto isso porque às vezes parece muito mágico, né? Ver alguém que desenha, criar alguma coisa, né? Então, por isso eu queria realmente, aliás, como vocês pensam o trabalho? Vou até dar um exemplo também de quem conta a rotina, e vocês dois falaram, né, que você tinha falado antes, que tem filho pequeno, não sei se você também não tem, mas até isso, tem gatos também, até isso entra na rotina, né? Tem um autor de Florianópolis, o André Valente, que no 24 Horas de Quadrinhos, ele conta, não sei se você viu essa história, ele conta essa rotina, até ele faz uma paródia de um estilo de francês, o Gerner, mas aí levando o filho na escola, o carro quebra, tem que trocar a fralda do menor, até isso entra na rotina do autor, que tem que encaixar o trabalho em meio a todos os outros trabalhos que vocês talvez tenham que exercer, né? E como é que começa, aliás, outro exemplo, o Zimbres, na semana passada na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é autor de Porto Alegre, né? Ele comentando que o processo dele desenhar, ele faz o desenho, começa a se xingar, gritar, rasga, joga, e o Zimbres, né, assim, é um dos maiores artistas plásticos e quadrinistas também brasileiro, né? Então todo mundo passa por esse processo de frustração. E aí, como vocês começam um projeto? Vocês pensam primeiro o roteiro, vão desenhando, fazem pesquisa do que vocês querem preparar? Eu acho que essas coisas materiais, como é que é isso para vocês?
Posso começar? Já que eu fui assim, vou voltar. Assim, ó, sobre a produção é uma coisa muito importante. Eu normalmente não escrevo, né? Eu recebo os roteiros. Mas olha só, na hora que eu recebo o roteiro e eu faço uma leitura do texto, é o momento que mais queima o cérebro, é fazer essa transcrição do texto para a página. É o momento que a gente mais fica pensando. E aí eu digo assim, ó, eu não escuto música na hora que eu estou... Tem que ficar meio que em silêncio para você se concentrar, para poder tirar o máximo que o texto está fazendo de uma forma visual. Então isso é bastante. Claro, depois, para a arte finalizar, eu vou até falar um processinho, né, que é essa questão eu trabalho com folhas tamanho A3, né, depende do trabalho, se é preto e branco eu faço com um lápis azul para marcar mais ou menos os lugares, para dar estrutura, e depois vou finalizando mas eu faço bem finalizado o azul, para não precisar ter que ficar fazendo outro lápis, e aí eu vou direto para o nanquim. Assim, normalmente hoje em dia eu utilizo só canetas de nanquim 01 e o 08 e outras gramaturas, para sintetizar, assim, para utilizar uma certa paleta de utilitários, né, assim. Para finalizar, na hora que você riscou tudo as páginas, aí depois eu boto música altíssima, as pessoas podem falar, podem me ligar, eu pinto e converso no telefone, porque daí já não precisa mais, já é a parte técnica, e essa já está meio que já introjetado, né? Você não precisa pensar mais, porque o seu traço já está lá, mas na hora de montar, então, é um momento que mais precisa do cooler, assim, para soprar e para esfriar a cabeça, na verdade. E acho que é mais ou menos isso que a gente está falando, para passar. O meu processo é um pouco diferente. Primeiro que, como o Brás falou, não tenho filhos pequenos, isso é uma diferença considerável na rotina, né? E segundo que eu, ao contrário do Brasa, eu trabalho totalmente digital. Tu tá só no digital também, né, Fred? Isso às vezes as pessoas têm sei lá, às vezes as pessoas não valorizam tanto o digital, porque fez no computador, como se tivesse um comando para o Photoshop lá, tipo, fazer quadro, Ctrl Alt, quadrinho, assim. O processo é basicamente o mesmo, assim. A exceção é que, a diferença é que, para mim, pelo menos, é muito mais rápido, assim, eu consigo ganhar muito mais tempo, porque eu não tenho essa parte do processo de fazer um esboço no papel, fazer correções, fazer arte final, daí escanear e aí tratar. Eu já faço direto, assim. Isso em parte porque eu trabalhei bastante tempo com storyboards para audiovisual. Isso acabou me dando uma agilidade, assim, uma certa fluidez. Concordo também com o que o Brasa falou, a parte de fazer os layouts, fazer os storyboards e tipo, pensar o que o texto vai... como tu vai representar o texto nas cenas visuais. Essa é a parte mais difícil, mas eu também acho mais legal, assim. Que é a parte de mais criatividade, assim. Eu escrevo um pouco o desenho, enfim. Agora, esse projeto que eu estou trabalhando agora é um roteiro de um colega. Então, estou fazendo esse processo, peguei todo o texto dele. E, como eu disse, a parte que eu mais estou gostando são os layouts, assim, porque, enfim, para mim é a essência ali do contar a história visualmente, né? Não precisa ter um desenho super acabado para te conseguir comunicar a ideia de uma história. Depois, a parte de finalização colorido, isso é um pouco mecânico, porque como o Brasa falou, isso enfim, é uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo e acaba que é a parte que tem que pensar um pouco menos, assim, um pouco mais automático, né? Apesar de que eu sei que isso, para quem não desenha, pode parecer, o cara tá falando que é automático, parece que é fácil desenhar. Mas isso veio porque a gente está há muitos anos treinando, enfim, depois de 10, 15, 20 anos desenhando todos os dias, tu chega a uma certa fluidez que isso vira um pouco automático. Mas a parte da narrativa mesmo é sempre, não importa quanta experiência tu tenha, é sempre a parte mais desafiadora e eu acho que é a parte mais divertida também. E falando um pouco ainda sobre essa parte da interpretação do texto, né, de como ele... mais ou menos onde a mágica acontece aí, né? Tu lê, tu consegue visualizar aquilo e depois, quando tu passar para o papel, vai ser diferente, mas passou por um filtro, né, da tua interpretação. É nessa parte também que acontecem os momentos de mais frustração, assim, não sei se os guris concordam comigo,
que depois que tu tá fazendo a arte final ali, que tu tá mais... Entrou naquele, digamos, no flow ali, na zona que tu consegue produzir, e engrenou e tu vai 2, 3 horas trabalhando ali, é mais tranquilo. Mas na concepção, tu faz muito layout que não funciona, tu pensa uma página e não dá certo. Às vezes tu fica um dia inteiro pensando no layout de uma página, 2, 3, e no fim do dia tu tem que botar fora porque não funcionou, e aí é uma porcaria, né? Mas faz parte, é isso que te leva a fazer aquela última tentativa que vai dar certo. Eu ainda estou me adaptando, assim, até voltando um pouco ao assunto da rotina. Não tenho muito como prazo, assim, tem um cara mais regrado, assim, tem horários. Eu não tenho muito horário, assim, eu vou fazendo o que sobra de tempo para fazer. A gente abre mão de muita coisa, abre mão de ver filme, de ver série, de sair, de jogar videogame, até ler quadrinho, porque o tempo que... Paga Netflix para ver referência. Paga Netflix. Não, para o Netflix eu uso quando estou fazendo o desenho, mesmo a arte final, deixo ali rolando do lado e vou fazendo. Até rola, para ver uma referência também. E é difícil, a gente tem que ir equilibrando, né? Tipo o cara aquele que tem equilibra os pratos, sabe? Tem os pauzinhos que o cara gira um aqui, daqui a pouco gira outro lá. Tem filho, eu tenho filho pequeno e um cachorro grande. E os dois vão trabalhando. Assim, ontem, por exemplo, eu tive que... Os dois fazem... cachorro, tem que sair passear todo dia e tal. Ontem o meu cachorro deu um treco nele lá, tive que sair correndo no veterinário de tarde. Tá tudo bem com ele, tá? Foi só uma indisposição estomacal. E aí se foi minha tarde de trabalho, sabe? Vai, marca veterinário, volta, chega, aí já tem que pegar meu filho no colégio às 6h30, foi. Então tenho tentado usar bastante a madrugada, a parte da manhã, o início da manhã e o final da noite. E é isso, a parte que mais recompensa a gente, às vezes, é a fase inicial do quadrinho. E depois é só praticamente seguir o piloto automático e cuidar para não se perder muito, né? Para não se estender muito na finalização ali e acabar o teu trabalho não terminando nunca. Tenho umas perguntas, mas não sei quanto tempo a gente vai ter, não sei se vai ter tempo para a gente deixar perguntas para o público, tem? Então tá. Já, voltando ao tema da nossa mesa, né? Que autores brasileiros vocês liam? Que autores vocês leem, né? Vocês têm frequentado, você também estava na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né? Como vocês veem essa cena atual? Mas queria que vocês começassem falando de que autores... Bom, brasileiros vão focar, mas que autores vocês liam para começar a fazer quadrinho? Se não foram brasileiros também, por favor, citem. E como vocês veem essa cena atual? Quer que eu comece? Não, tudo bem, eu vou começar para não quebrar a corrente. Assim, o brasileiro, hoje em dia, já faz tempo que eu gosto muito do Mutarelli, acho que é uma coisa meio da literatura também e tal, acho que é bem forte, não, né? Você admira muito. E o Marcelo da Salete, que há pouco tempo lançou Angola Janga, são os dois principais, assim, que eu consigo lembrar agora, assim, que eu acompanho e estou sempre esperando ver o que eles vão lançar de novo, né? Mas a minha base, assim, tipo de quadrinhos, como eu até hoje não uso digital ainda, mas não é porque eu assim, fico sendo veiaco, não querendo fazer coisa da modernidade. Não é por isso, não, é porque eu tenho é por causa que a minha caminhada veio muito disso. Quando eu era criança, eu tinha um quadrinho chamado Storm, que eu não vou lembrar de quem que é o autor, que era um italiano, assim, que era pintadão, assim, e aí era quase um filme, sabe? Você olhava assim, nossa, isso aqui tem filme de Sessão da Tarde. E depois, assim, eu me lembro que um quadrinho que é muito importante na minha formação é o Metabarões, que é escrito pelo Jodorowsky e desenhado pelo Jiménez, que é também um desenhista que ele é argentino, mas ele mora na Espanha, na verdade. E já tá velhinho, mas tá vivo. E para fechar a trinca, não, eu vou dizer mais dois, que é o
o Sérgio Top, que é italiano, né, que também já é falecido, mas aquele é lá que eu quero chegar. Hã? Poxa, então conheceu, né? Conheceu de forma textual. Mas assim, o Top é muito importante da italiano e o Jean Girard, o Moebius também, né? E da francesa eu vou citar dois, que é o Eike Bilal também, que também esse é o caminho da França ali, que é o Moebius e o Eike Bilal. E tem dois japoneses, que é o Katsuhiro Oton, que também estava bem na época que ele lançou no Brasil, e eu era jovem e comprava lá, era 2.500 cruzeiros lá, o negócio era a minha mesada inteira para comprar aquele quadrinho, tá louco. E o outro é o Shitaka Mano. O Shitaka Mano que fez do Sandman, né? Mas ele tem outras obras também, tem a questão do Final Fantasy lá que ele fez. Essa galera, assim, que é Aquarela, é Nanquim, assim, que tem esses todos que eu citei, é a minha base, assim, entende? Por isso que eu gosto muito por muito tempo eu usei pena, assim, até chegar para ilustração pena. Aí quando eu fui no quadrinho, eu fiz o primeiro quadrinho com pena, depois eu desisti. Por quê? Porque assim, ó, aí tem outra realidade também, só para completar, que é difícil conseguir material daqui. Então imagina eu parar no meio do processo por falta de material. Então eu prefiro pelo menos as canetas, eu garanto que eu vou conseguir. Então as penas ficaram para frente. Mas esses são as pessoas principais assim hoje em dia que eu lembro. Pois é, a gente sempre fica citando um monte de nome, conversando com um monte de gente, quando pedem assim as referências a gente não lembra de ninguém. Mas tem muita gente assim que eu curto, que o Brasa falou. Eu comecei a ler, na verdade eu fui um dos milhares de brasileiros alfabetizados pela Disney, pela Turma da Mônica. E ali eu tenho acompanhado... Tenho acompanhado muito, assim, principalmente as gráficas MSP dos autores brasileiros e tem muita gente, a gente conhece muita gente pela internet, no Facebook, no Instagram, ficar sabendo às vezes mais o trabalho dos caras nessas redes do que lendo as HQs. E eu acompanho muita gente, cara, muito artista brasileiro ali que valeria a pena falar. Mas a minha formação, assim, digamos que foi eu comecei com esses quadrinhos da Mônica e da Disney. Passei um pouco pelos super-heróis meio ao largo, assim, nos anos 90, passei, nunca foi muito a minha praia. E eu comecei a ler depois dos anos 2000, assim, Vértigo, e as coisas que começaram a sair por esse selo, e alguns europeus, e hoje eu fico meio atento a tudo, assim, que está rolando de quadrinho. Não vou citar nenhum nome específico, deixar para o Thiago. Também estou com dificuldade de pensar alguma coisa específica, eu vou repetir uma história meio parecida com a do Fred. Quando chegar em casa a gente vai lembrar, mas eu tinha que falar. É sempre assim, né? Eu também aprendi a ler com Turma da Mônica, ainda hoje é um quadrinho que hoje eu não leio muito do quadrinho regular do Turma da Mônica, mas eu tenho um carinho especial. E assim como o Fred disse, esses Graphic MSP, que são esses quadrinhos esses álbuns mais autorais, de luxo, sei lá como classificar, da Turma da Mônica, são algumas das coisas que eu estou acompanhando sempre. Meu trajeto foi meio parecido com o do Fred também. Na infância, Turma da Mônica, muito mais do que Disney. Quadrinhos da Disney, por algum motivo, não me pegaram tanto quanto da Turma da Mônica. Depois teve toda aquela época de quadrinhos de super-heróis, que me marcou muito, e foi uma época a época mais ou menos que eu decidi que não, eu quero desenhar, quero trabalhar com quadrinhos. Tinha várias referências de desenhistas que eu gostava muito. Mas essa época, e também desde a infância e até hoje, também muito quadrinho europeu, desde Asterix, Tintin, enfim. Então, entre alguns meus preferidos. Assim. No geral, eu acho que em termos de qualidade artística e tal, eu tendo a preferir mais quadrinhos europeus. Assim. Mas hoje em dia, bom, daí eu li muito quadrinho de super-heróis, só que eu dei uma parada e hoje, só que ainda fica aquela marca da nostalgia
E volta e meia eu tento voltar a ler quadrinho de herói e eu não consigo mais, assim, não dá, eu vi que meio que passou minha fase, assim. Nada contra, né? Tem muita coisa legal, mas quadrinho mensal de super-herói eu tento voltar e não consigo, não é mais pra mim, assim. Só vamos falar sobre o quadrinho assim, rapidinho, que é sobre super-herói. Eu também parei anos sem ver. Aí quando eu peguei de volta, assim, tava na época das Torres Gêmeas. E aí na primeira página, tipo, o Wolverine mata um árabe e diz assim: quando é que vocês vão ter razão? Pô, o Wolverine pedindo razão, velho. Esse foi a volta horrível dos quadrinhos. O coisa lá, o vilão do quarteto nesse quadrinho, ele chorou por causa das torres, só que o cara já matou meio mundo lá, cara. Tipo, enfim. Então essas coisas acabam afastando depois que a gente fica mais velho e mais experiente na linguagem, assim. Não é incomum a gente acabar se afastando um pouco, mas ainda tem um carinho especial pelo quadrinhos de herói. E hoje em dia, nos últimos anos, o volume maior do que eu consumo, eu acho que é quadrinho independente mesmo, ou algumas coisas mais autorais, mais... quadrinho biográfico é uma coisa que eu gosto muito, tem muita publicação saindo, assim. Esses dias eu li aquele Não Era Você Que Eu Esperava, do francês... não lembro o nome do autor. Enfim, francês. Que morou um tempo no Brasil. Pílulas Azuis é outro quadrinho. Isso também. Pílulas Azuis é outro quadrinho também meio biográfico que eu gostei muito. E nos eventos a gente acaba pegando muito quadrinho com os autores mesmo, né? Sim. E isso são as coisas que eu tenho gostado mais de ler, porque eu acho que é uma coisa meio comum na cultura no geral, assim, de esses movimentos mais independentes, mais fora do mainstream, são os locais onde tem coisas mais diferentes, mais criativas, assim. E depois, eu acho que todo mundo que entra muito em uma linguagem, assim, seja artes visuais, seja cinema, literatura, enfim, depois que tu aprende muito aquela linguagem, tu começa, por exemplo, quadrinho de herói, tu começa a perceber os mesmos padrões, as mesmas coisas, acaba isso cansando um pouco, tu quer experiências diferentes, assim. E esses quadrinhos independentes, essas produções um pouco fora do mainstream, assim, um pouco mais autorais, por mais que às vezes não tenham aquela qualidade de publicação, de produção de um quadrinho mainstream, para mim, no geral, onde estão as ideias mais legais atualmente. Então, a gente nós três temos participado muito de eventos na parte dessas becos de artistas, enfim. Agora, semana passada, estava na Bienal lá também, e a gente sempre conhece muita gente, conhece pessoalmente gente que te acompanha o trabalho. Então, tudo isso é muito, muito legal, e é as coisas que eu mais tenho gostado de ler atualmente. Então, também fica meio difícil de citar autor, porque é tanta gente, assim. E sobre o trabalho de vocês mesmo, assim, queria que vocês contassem a história que vocês gostaram mais de fazer, explicar, ou talvez o trabalho que vocês estão produzindo agora. Quais são as referências, assim, visuais que vocês têm ali? Se puderem contar um pouquinho para a gente tentar imaginar. Bom, então, ultimamente eu trabalhei com 3 roteiristas diferentes. E 2 deles estão aqui. Então eu não vou falar qual é o trabalho que eu mais gostei de fazer. Isso vai dar briga depois. Na frente deles, assim, fica esquisito. O que não está aqui é o César, que é o roteirista do meu primeiro quadrinho, que é o Coração do Cão Verde. Então, assim, é muito legal isso que eu não escrevo, né, também. Então, seria muita coisa aprender a desenhar, aprender a fazer quadrinho e aprender a escrever também, quadrinho que são artes um pouco diferentes. Então, eu resolvi, foi uma decisão que eu tomei, resolvi me dedicar ao ofício de fazer o desenho e a narrativa. Daí que eu fui procurar as parcerias, né, tipo o César Alcázar, o André Cordenose e o Enéas, com quem eu estou tendo a honra de produzir um quadrinho agora também. E eu tenho muita sorte de morar aqui em Santa Maria e tá surgindo roteiristas e autores, tanto de literatura quanto quadrinhos, muito, né, promissores e competentes e profissionais. E eu tive a sorte de poder trabalhar em conjunto com eles para fazer os quadrinhos. Tanto o quadrinho com o Cordenose, que é o Le Chevalier,
que explora o universo que ele criou do romance, né, que já é uma pegada steampunk, que a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais juvenil, um pouco mais aventura, sessão da tarde. Então eu deixo sair ali um pouco do meu lado mais inspirado pelos quadrinhos da Disney, por cartoon. Eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda com animação 2D, então tem um pouco isso do cartoon, né? E ali eu solto um pouco mais isso. Já no Cão Negro, que é a série sobre vikings, sobre bárbaros, e tem batalhas e tal, eu já tenho um pouco mais de... deixo a minha inspiração em Conan, aquela influência do Mike Mignola e do Conan, deixo isso aí fluir um pouco melhor. Eu acredito que são coisas bem diferentes, esses dois trabalhos que eu publiquei, e tu vendo assim à primeira vista parece que são dois, até tu diria que são dois artistas diferentes. Eu vejo, mas esse trabalho não tem nada a ver com o outro. E é uma coisa que até eu tenho tentado... é claro que cada roteiro, cada projeto vai exigir uma coisa diferente, mas é legal também tu direcionar o teu trabalho para alguma coisa que seja mais única, assim, sabe? É uma coisa que eu estou tentando agora atingir com o meu trabalho, é dar uma identidade um pouco mais palpável, que não fique tão irregular, assim. E é o que eu tenho tentado atingir agora nos próximos projetos que eu estou desenvolvendo. É isso, Brasa. Não, estou preocupado com o tempo, eu fosse rapidinho. Assim, ó, eu comecei lançando também com adaptação de textos de outros autores aqui, Rafael Levi, que eu lancei Space Opera e tal, pela Draco, e Não, deixa eu mostrar primeiro o Cyberpunk. E essa aqui é a segunda, aqui, que é Periferia Cyberpunk, que também são histórias de Cyberpunk, mas baseado na questão periférica. Só que esses foram os começos de publicação. E agora, como eu falei, do caminho, eu estou entregando outra que vai sair pela Draco, que se chama Na Quebrada também, que fala sobre coisas fantásticas em alguns bairros do Brasil e São Paulo e tal. E eu estou fazendo uma que quem escreveu foi o Duda Falcão, que é um escritor de Canoas, Porto Alegre, né? Que é um escritor violento demais. Quando eu tive acesso à obra dele, eu fiquei bastante empolgado assim de trabalhar com ele. Ele nunca produziu nenhum quadrinho, eu estou sendo o primeiro que vai desenhar transformar. Isso também é uma coisa interessante para quem é da questão das letras e tal, que é quando a pessoa escreve para livro e quando você faz um texto para ser adaptado para quadrinho, né? Acho que tem que ter um estudo, não é a mesma coisa, né? Tem que ter outra dinâmica ali também para compreender como vai mostrar tudo aquilo. Pois bem, e aí eu encontrei ele num evento, né? Até estava o Rubim lá na mesa, isso em Canoas. E aí eu falei para ele falou assim, cara, eu quero fazer primeiro do quadrinho e tudo mais. Qual é que é a tua? Ele queria saber o que era, assim, ficção científica. Eu falei, cara, se eu disser se eu disser alguma coisa que eu sou, eu tô com medo de ficar o cara da ficção científica, tá ligado? Porque eu já tinha feito 2, assim, eu nunca mais vou poder fazer nada. Não vou poder desenhar comédia romântica. Então... E aí ele falou assim, o que tu tá lendo atualmente? Eu falei, cara, eu tô lendo uma coisinha aí, tô lendo o Castanheda aí, né? A Erva do Diabo e o Poder do Silêncio. Ele falou, eu tenho uma coisa pra você aqui, então, que mistura tudo isso aí e tal. Eu falei, olha aí, então, vamos ver. E aí eu tô fazendo agora, que é um estranho, se chama Estranho Oeste, assim, que é o Black Moon, que é uma história também de cowboy, não cowboy não, né, no Velho Oeste, só que é a questão indígena, tem a ver com erva, tem a ver com ancestralidade, sabe, mas é uma história de certa forma de terror, assim, porque tem uma questão de sobrenatural no meio de tudo isso, assim, e esse que eu estou fazendo agora, e estou bem empolgado, porque primeiro eu acabo o texto, assim, depois que eu leio, assim, cara, que massa, né? Depois eu penso, nossa, tem que trabalhar tudo, vou passar não digo, mas 6 meses, assim, fazendo. Esse vai sair começo do ano que vem, só para ser mais rápido, e esse vai ser bem legal. Vai ser o primeiro quadrinho que eu vou fazer colorido, eu estou pintando ele em aquarela, só para bem estilo... E só a última coisa, desculpa.
Em 2000, nós estamos em 2018, né? 2020, olha só, olha como o quadrinho é rápido, né? O trabalho em 2020 já tem mais um. Não, tem outros no caminho, mas tem um que vai sair, é porque é grande. Eu estou fazendo uma adaptação literária que vai sair pela editora Veneta. Ponto. Não posso falar o que é, porque está no processo ainda de construção. Mas isso também vai ser bem legal. Acompanhe nas mídias, Instagram, Facebook. Eu vou rapidamente tangenciar o assunto para comentar sobre o que os guris foram falando. Eu pensei na questão do estilo, assim. Eu acho que é um pouco de quem trabalha com ilustração, a gente gosta de fazer de estilos diferentes, trabalhar em projetos com estilos diferentes. E aí, cada quadrinho que cai na mão, eu tenho a mania de pensar como ilustração. Que estilo que eu vou elaborar para pensar nisso? Então, por conta disso, eu nunca achei que eu tinha um estilo... aquele lá é o estilo do Thiago. Só que é meio também um pouco como o Brasa disse, não quero ser conhecido por tal coisa. A partir do momento que tu começa a fazer muito de alguma coisa, de repente mais pessoas vão conhecer teu trabalho a partir daquilo, daí tu vai, de repente, ficar conhecido como o cara que faz daquele jeito, assim. Então, um pouco por causa desse quadrinho digital que eu tenho, que eu publico bastante, já tem um volume grande de produção, vieram alguns convites para participar de alguns projetos também que estão em andamento, que eu imagino que vão ser no ano que vem. Mas a questão é que, quando o pessoal vem me procurar com um roteiro, a gente tem esse roteiro, quer desenhar? Vamos lá. E aí eu comecei a fazer esboços de que estilo que ia usar para aquilo, e eles não, cara, a gente queria um negócio no teu estilo. E aí me caiu a ficha assim, eu nunca tinha pensado, o meu estilo que as pessoas vão reconhecer. E aí isso foi meio que uma luz, assim, para apontar meio na direção do que o Fred disse. Cara, eu preciso condensar um pouco essas coisas e criar algo que seja um pouco mais concreto, assim, um estilo mais, um pouco mais marcante. E por conta disso, eu comecei a focar um pouco mais também a diluir esse monte de coisa que eu fazia em um estilo que, sei lá, seja uma espécie de um resumo de tudo isso que eu vinha fazendo de uma forma difusa, né? Sobre o projeto preferido, é uma coisa tão difícil de dizer, né? Eu acho que muita gente vai concordar que produz, assim, que eu acho que o projeto preferido é o que a gente está fazendo no momento, assim. E aí, como eu falei, esse projeto que eu tenho no Catarse é uma aventura divertida, assim, com temática viking, que a protagonista é uma menina viking de 12 anos. Fecha bastante com o meu estilo, porque o meu desenho tem uma influência bem grande até de animação, assim, não tanto daquele quadrinho americano, assim, ou estadunidense, né? Mas mais de algo mais animação, mais quadrinho europeu, tipo Asterix, enfim. Então acho que encaixou muito um quadrinho mais de aventura divertido, assim, para todas as idades, com esse meu estilo, algo que eu agora consigo chamar de estilo de desenho. E eu estou bastante empolgado também, então, assim como os guri, eu não vou dizer qual o projeto preferido, não sei, o que eu estou gostando de fazer é o que eu estou fazendo agora. Assim. Isso. A gente vai abrir para o público. Vocês têm perguntas? Alguém? Tem milhares de perguntas e eu nunca sei se as pessoas não perguntam porque ninguém pergunta primeiro, então eu acabo sempre... É uma pergunta bem simples, só antes de fazer um pouco o registro aqui, conversando ali com o Thiago, né? A gente vive uma época assim, de grandes eventos, né? No que envolve quadrinhos, desde uma Comic Con Experience até a Comic Con do Rio Grande do Sul, e muitas vezes nós temos essa cultura de sair da cidade, sair do estado para visitar artistas, para conhecer o trabalho de ilustradores, quadrinistas. E eu acho fascinante que a gente esteja numa cidade como Santa Maria em que quadrinhos são produzidos. Vocês três são um exemplo disso. E não é uma coisa recente, né? O Thiago relembra, por exemplo, de uma escola de quadrinhos. Santa Maria já tem uma escola de quadrinhos chamada Factory, que era, eu acho que a escola que reuniu muitos de nós que somos entusiastas e produtores. E uma história que virou uma comic shop, a Sonhar Comic Shop, que depois virou Zona Franca. E hoje a gente tem uma outra comic shop na cidade, que é a Terra X, que vai inclusive organizar um evento aqui na SESMA, nos dias 9 e 10 e 11 de novembro, né, que é o Multiverso Geek.
Então, aqueles que quiserem conferir pessoalmente o trabalho, né, do Brasa, do Fred, do Thiago e de outros quadrinistas, já fica o convite aqui para um outro evento na SESMA. E a minha pergunta é muito simples. Eu quero saber mais do trabalho de cada um de vocês. Então, quais são as redes, quais são as páginas, sites, enfim, que a gente consegue ou adquirir o material ou encontrar os portfólios de vocês? Se vocês procurarem pelo meu nome, os quadrinhos que eu publico na internet, eu publico no Facebook e no Instagram. No Facebook é uma página chamada Historietas Randômicas. Um nome meio chatinho, mas enfim. Tem uma página só do meu trabalho de ilustração, que daí é Thiago Krening. Se vocês pegarem pelo nome, vocês acham fácil. E o Instagram é @Thiago Krening, tem essas produções. E lá eu também estou sempre postando sobre os eventos que eu vou participar, sobre novas publicações, enfim. A questão de rede essas são as mais fáceis de achar. Assim. Posso falar? Olha só, não, eu sou bem deslumbrado, eu sou do interior, né? Então qualquer lugar pra mim é maravilhoso. Na primeira vez, não, eu vou falar porque eu vou dizer assim, ó, quando eu fui na Amazon, eu digitei meu nome e apareceu lá. Aí eu pensei, nossa, eu tô na lista dos caras, velho. Tem até o New Gamer, eu e o New Gamer lá, ó, na mesma lista. Fiquei emocionado. Você é forte, né? Vocês estão rindo, vocês vão se publicarem lá, ó. Então, assim, tem na Amazon, né, as obras para procurar, tem no site da editora, no caso da Draco, vai ter também depois na editora VEC, né, que eu falei que o próximo lançamento vai ser pela editora VEC, e no site disso aí. Essas são as principais. Eu uso mais o Instagram, que é Brasiliano Brasa, com Z, Brasiliano Brasa, para achar. Não uso o Facebook, afinal eu sou quadrinista, não posso ficar naquele lugar. Não, se tu estiver lá, tu não tá aqui, entendeu? E aí isso é contraproducente, então não, eu tenho, tô brincando, mas é que tá, isso que eu vou dizer pro Facebook, a pessoa vai entrar lá, não vou responder, não, entendeu? Então me escrevam no Instagram. E Twitter também não, porque não, né? Por que não? Não. É muita coisa, né? Não, só isso já tá bom, já. Lá pra comunicação e tem eu nunca tiro foto de filho, nem de cachorro, nem de nada. É só o quadrinho mesmo, né? Não mistura as coisas assim. Às vezes mistura, né? Mas não muito. Mas a grande... Ah, não, eu tenho o Flickr também, mas é mais portfólio. Aí, ó, viu? Deviantart. O Flickr é legal. Essa. Hã? Eu sou Jorge. Eu também estou no Instagram e as HQs que eu publiquei pela Editora VEC estão no site da Editora VEC, tem na Amazon também, tem nas comic shops, tem na Terra X Comics. Todas estão lá, acho que a do Brasil também está lá. Então quem for de Santa Maria, dá uma chegada lá no... Ainda não, porque eu fui relaxado, não levei, mas eu vou levar essa semana. E em breve eu vou estar lançando a próxima HQ, que é o Le Chevalier nas Montanhas da Loucura, pela Editora VEC, com o roteiro do nosso amigo André Cordenonce. Provavelmente vou fazer algum evento na cidade, provavelmente estaremos lançando lá no evento que o Abel está preparando lá, tem a X também, vai ser aqui na SESMA. E em breve também um outro projeto, uma webcomic aí, que... Dá para falar? Pode, claro. Que eu estou preparando com o nosso amigo Anés, que vai ser a webcomic da série A Todo Vapor. Nós vamos fazer umas webcomics curtas e em breve vão estar rolando aí, né? O Anés está louco para me perguntar como é que estão as páginas. E é isso. O que mais? E eu escrevo sobre quadrinhos no balbúrdia.net. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria perguntar como é que vocês lidam com o bloqueio criativo, com o limite de tempo que vocês têm? Não, assim, ó, tem um livro chamado Kinder, né, que é da escritora, esqueci o nome dela. E ela ela escreve um negócio assim que eu concordo com ela, assim, que, olha, você tem que criar um hábito e você senta na tua mesa e escreve. Independente de você pode parecer bobagem, pode ser nada criativo,
mas tu tem que começar a verborragia, tem que colocar aquilo para fora. Na questão da imagem é a mesma coisa, sabe? Bloqueio é complicado, assim, porque o bloqueio tem muito a ver com o quanto você está cobrando de si mesmo, entende? Então, eu acho que você tem um ritmo, claro que tem momentos que você vai estar rendendo mais na tua criação. Isso eu digo para se você escreve ou se você desenha, também é a mesma questão criativa, né? Eu acho só que assim, ó, eu acho que vale a pena dividir em porcentagem de conteúdo. Sim, você está lá sempre consumindo, é normal, todo mundo vai consumir sempre, ler, sem parar. Aí tem que dar um tempo dessa porcentagem de dividir com o tempo de criação, não só consumo e produção. Quando você vê, você lê um monte de coisa e escreve um pouquinho, sabe? Acho que tem que aumentar, tem que no mínimo 50-50, sabe? Fazer 50% de cada coisa para manter aquele ritmo, assim. E depois que tem um ritmo, eu acho que na verdade bloqueio criativo sob pressão, assim, não sei, acho que é difícil você começar a ter o hábito de produzir assim direto, assim, não tem muito bloqueio. Só se você quiser fazer uma obra-prima, né, de cara, assim, uau, tá ruim. Eu não acho, o que eles falam, eu estou brincando, mas o que eles falam sobre assim, chego odiando as minhas coisas. Eu não sou muito odioso, assim, não. Eu vou gostando. Só para completar, vou dizer uma coisa assim, quando tem muitas páginas, não é bloqueio, né? Aí a pessoa capricha na primeira, capricha na segunda, na terceira. Aí quando chega na quarta, tu recebe um e-mail do editor, aí você faz as outras 17, 18 rapidinho, assim, né? Não que você não capriche, mas você mantém aquela linguagem daquilo, mas de uma forma muito mais... não é ruim, tá longe de ser ruim, mas você aceita que é aquilo que você tem para aquele momento, sabe? E para escrever, eu acho que é a mesma coisa. Tanto que na literatura, vou me meter onde não devo meter, né? Mas vou falar sobre isso, né? Não sou da letra. Olha onde tu tá. Não, é verdade. E como existem esses métodos de roteiro estruturais ali, olha, eu vou te dizer, vou quebrar um negócio do tempo. Eu tive numa aula agora de roteiro sobre de quadrinhos, assim, cara, aquilo ali explodiu minha cabeça sobre várias coisas, sobre personagens e tudo mais. E aí, existem uns métodos, se você pegar aqueles métodos e encaixar as tuas histórias, estruturando, tu vai desconstruindo aquilo, e não tem como você necessariamente bloquear. Você pode trancar num momento e você pula para outro. Quando você pensa numa história, você pensa no personagem, aí você começa pelo fim da história, entendeu? Você tem só um lugar que você queria utilizar na história. Tipo, é isso, você pode fragmentar tudo aquilo e depois você vem e costura tudo e dá um sentido para isso. Então, tipo, ficar totalmente bloqueado, tipo assim, sair da cama e dizer, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, é difícil, né? Pode começar, até como eu falo, pode começar com bobagem, começa a brincar com a tua torradinha, o queijo, o presunto, o leite, sabe? É bobagem, mas começa a girar o negócio, e aí que tá, pra nunca, não existe... A vida é muito rica de coisas pra gente achar que eu não consigo ver nada. Como assim? Tem muita coisa que interfere, mas isso que ela está falando do bloqueio, eu sei o que quer dizer. Assim. Mas tem muita coisa que interfere no teu humor, o que está acontecendo na tua vida, né, ao redor, que não vai deixar a tua mente chegar naquele ponto que ela tem que estar para desenhar. Ou para escrever, sei lá, não vou falar de escrever, não vou me meter que nem o Brasa, escrever. Mas para desenhar tu tem que chegar às vezes tu passa o dia inteiro riscando e apagando e brigando com a página e lá no fim do dia começa a fluir a engrenagem e começa a rolar, sabe? E aí tu tem que parar. Mas aí tu fez alguma coisinha pelo menos e pelo menos tu brigou um pouquinho com a folha para tirar todo aquele lixo do caminho. Que as primeiras coisas que tu faz às vezes são tudo lixo, tu cavou toda aquela porcaria e começou a achar aquilo que realmente importa, que está lá no fundo todo. Então o negócio é não se desesperar, que vai passar. E recentemente eu descobri uma coisa que para mim funciona, para deixar mais ou menos entrar mais ou menos esse mindset aí para desenhar, que é para mim tocar um instrumento musical. Comecei a tocar, cantei uma música lá, estou pronto e o trabalho começa a fluir mais rápido. Para mim rolou isso aí. Então quem achar um hábito que de repente não tem nada a ver com desenho e que, sei lá, dá uma corrida, não sei,
Algo que não vai ser contraproducente. De repente tirar, vou jogar um pouquinho de videogame antes de jogar, eu quero passar o dia inteiro. Desculpa, eu não queria falar do que eu falar também, não parecer que a pessoa não pode ter bloqueio. Não, eu queria compreender, né? Deu que parecer o cara, esse cara não quebra nunca. Claro que... Não, parece que está sempre a ponto, não quer dizer, mas eu entendi. Mas eu acho que passa muito pela questão emocional. Daí. Isso, emocional. E aí, né, escrever, desenhar, tem tudo isso aí. Então vale a pena filtrar, né? É isso, do quanto tu se cobra, que tu falou, também é muito importante. Depende do signo também, né? Pode ser Capricórnio, pode ser Pisciano. Eu sou... Também. Pode ser Geminiano, né? Eu sou ariano, então não vou... Eu sou excesso de confiança. Pra mim tá sempre bom e nunca... Eu acho que quando a gente trabalha profissionalmente com arte, com ilustração, com escrita, enfim, a gente acaba se obrigando a desenvolver ferramentas para não passar por momentos como esse de bloqueio criativo, assim. É claro que nem todo dia a gente vai ter a melhor produção da gente, vai ter dias que tu vai ter que fazer algumas concessões e de repente vai ser um dia que não vai render muito, não vai ser nada muito bom, mas eu acho que também, para amarrar um pouco o que os guris dizem, a gente tem que cuidar muito da saúde física e mental, assim. A gente tem que se alimentar bem, fazer exercício, todas aquelas clichês assim, se alimentem bem, façam exercício, façam uma terapia, enfim, tem um hobby, tudo isso ajuda muito a não ter esses bloqueios, até porque outra coisa que é vital é não se comparar a outros artistas, assim. Isso aí é botar o pé na cova, assim, se tu ficar se comparando com outros artistas, porque é o caminho para a frustração, assim. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua produção diferente. A partir do momento que começa a te comparar, nunca vou chegar no ponto daquele cara, mas, cara, de repente ele está querendo chegar no teu ponto, tu nem sabe, assim. E é perigoso, só para comentar, é perigoso profissionalmente a questão dos bloqueios. Então é interessante talvez você caminhar na frente. Você está sempre escrevendo para algo que não é profissional. Você está sempre tendo seus cadernos de anotação, e aí você já tem muita coisa. E aí numa hora que você chega de uma hora assim, precisamos de uma novela para amanhã. Aí você, só um pouquinho, aí o quadrinho, e já pega e pinça as ideias, e aí você está pronto para escrever. Eu acho que ajuda bastante. Você não ter nada, sabe, assim, amanhã vamos fazer um Games of Thrones. Vamos? Não tem nada. Nessas horas você pode fazer um quadrinho sobre bloqueio também. Do bloqueio. Ele bloqueou agora. Eu acho que essas questões de se manter saudável são importantes. Não se comparar com os outros é vital. Mas aí eu falo um pouco puxando mais para a parte de ilustrador e coisa. É aprender a ser profissional, assim. Infelizmente, eu não quero parecer assim também ruim, não quero parecer o cara é cruel ali, o cara está dizendo que não dá para ter bloqueio criativo. Eu tenho, todo mundo vai ter em algum momento. O grande esquema é a gente aprender a sobrepor isso, assim. E essa sobreposição está muito ligada com aprender a trabalhar profissionalmente com essas coisas. A gente que trabalha com questões artísticas sabe muito bem, provavelmente vocês passam por isso, conhecem pessoas que passam por isso, pessoas que têm aquele clichê do artista malucão, que um dia eu vou escrever, outro dia eu não vou fazer nada, Profissionalmente isso não funciona, assim, quando tu tem uma editora, quando tu tem um cliente, não dá para ser assim. Então, a gente acaba tendo que aprender a lidar com a criação sob pressão e desenvolver mecanismos para fazer isso funcionar. Não tem um caminho certo, cada pessoa vai achar seu caminho, assim. Eu, particularmente, sinto que eu trabalho muito bem sob pressão, assim. Quando tá aquela assim, não tem mais prazo e agora tem que sair, aí que vai dar um estalo e vai sair. Eu prefiro não trabalhar sob pressão, tento ser organizado para não chegar nisso, mas eu sinto que eu tenho uma certa confiança também. Sou de Ares, eu não entendo nada disso, mas o Brasil diz que a questão de ser confiante talvez tenha a ver, assim. Mas eu tenho essa confiança, não. Quando chegar no limite, se esgoelando, alguma conexão vai fazer. Mas por que acontecem essas conexões? Porque a gente está toda hora consumindo, está toda hora discutindo. Na verdade, essas profissões criativas, elas são coisas que a gente vive 24 horas, assim. A gente nunca se distancia da criação. Então, as pessoas que se dizem não serem criativas, talvez seja porque não investem nisso. E aí elas acham que o cara teve uma ideia, nossa, que mágico, o cara é muito criativo, assim, ele nasceu com um dom. E não, nada a ver, eu estou sempre treinando isso, eu estou sempre lendo, estou sempre
fazendo uma leitura crítica das coisas, de filmes, de cinema, de quadrinhos, de literatura, enfim. Eu nunca esqueço de algum... Eu não me lembro quem que falou. Eu achei uma metáfora legal. Quando tu quer ser alguém que trabalha com criação, tu tem que ser uma esponja, assim, tu tem que estar sempre absorvendo absolutamente tudo, assim. Porque quanto mais tu absorve, e não é só absorver assim, entrar num vídeo sem outro, assim, absorver de uma forma crítica. Quanto mais tu absorve, mais conexões possíveis na cabeça. Então, por isso que quando chega aquela pressão e de repente vai bater aquele desespero, de alguma forma acaba acontecendo, assim. Mas isso também, como eu disse, não é um dom, não é uma mágica. É uma rotina, é um processo profissional, assim, é uma profissão que nem ir lá bater cartão 8 horas por dia. A gente Tem outra coisa que eu falar rapidinho, quero saber assim, também tem que empatia, porque quando você faz parte de um sistema profissional, você é o desenhista, mas aí tem o diagramador, tem o cara que faz o balão, tem o editor, então você faz parte de um processo coletivo, você não está fazendo a coisa sozinha. Então assim, eu estou aqui na minha loucura, eu vou beber uísque, não vou entregar isso aqui nunca mais. Caramba, você quebra um negócio, você não está pensando em ninguém, você está pensando em você mesmo. Então, eu estou falando o avesso assim, para se refletir quem é você dentro de um sistema que você acredita, sabe? Quando você vai lançar um livro, você não lança um livro sozinho, sabe? Você tem que ter empatia com a gráfica, com todo mundo que vai passar esse processo. Então, eu digo assim, vale a pena, de certa forma, buscar esse direcionamento, não é para ser careta e chatão, porque, gente, tem um monte de outras pessoas que estão nessa volta, esperando, aguardando, sabe? E isso também, sabe? Tudo isso empatia e humildade. Tudo isso faz parte do profissionalismo, né? Tipo, ninguém trabalha sozinho, e se não souber lidar com pessoas, enfim, complica, assim. Porque às vezes o ego pode falar assim, olha só, o que acontece eu tranco tudo. E se não entregar, ninguém faz nada. Olha como eu sou poderoso. Mas aí, tipo, também ego demais é meio caminho para as coisas não saírem, não darem certo, né? Então, enfim, essa questão da empatia, de saber lidar com pessoas de diferentes áreas é bastante importante. Não dá tempo. Então... Então, muito obrigada aos operários dos quadrinhos santamarienses. Eu sou apenas um proletariado. Obrigada a vocês todos. Então, vamos passar ao próximo debate. Tchau, boa tarde. Obrigado. Não, deixa aí. Você tá aí?